Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Senhoras e senhores, com muita alegria que nós anunciamos a presença do Dr. Rubens Teixeira. Ele é analista do Banco Central do Brasil, professor universitário, radialista, doutor em economia, mestre em engenharia nuclear, pós-graduado em auditoria e perícia contábil, engenheiro de fortificação e construção, bacharel em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, bacharel em ciências militares pela Academia de Agulhas Negras, membro titular da Academia Evangélica de Letras do Brasil, Prêmio Tesouro Nacional, com sua tese de doutorado em Economia. A sua biografia é narrada no livro Do Monturo Deus Ergue um Vencedor, de autoria de Jorge Vieira. Escritor de sucesso com mais de 250 mil cópias do livro As 25 Leis Bíblicas do Sucesso. Então vamos receber o Dr. Rubens com muito carinho. Boa noite, muito obrigado. Queria agradecer a presença, o carinho de todos vocês. Deixa eu colocar meus livros aqui. Queria aproveitar a oportunidade de agradecer ao presidente do capítulo, que tão gentilmente me recebeu em sua casa, com a sua família. Estou lá confortavelmente instalado. E a gente sabe que um gesto desse é muito carinho. A gente coloca dentro da casa da gente pessoas que a gente considera, pessoas que a gente tem carinho. Eu queria agradecer meu amigo pelo gesto tão gentil, Humberto e a Cristina. Cumprimentar aí o nosso homem-voz, doutor Adilson, doutor Tarcísio e a todos os presentes. Bem, eu vou, conforme foi a previsão, para o que eu fui convidado, eu vou narrar a história da minha vida, para que sirva de reflexão para todos vocês aqui presentes essa noite, que tão gentilmente aceitaram o convite de alguém que gosta de vocês para estar aqui na Adonep. Eu vim de uma família paupérrima, muito pobre mesmo. Eu costumo descrever a casa que nós morávamos para vocês terem noção do que se trata o pobre, porque negócio de pobre é modulado, né? Mais pobre, menos pobre, todo mundo é pobre, sei lá. As pessoas classificam assim e fica um negócio difícil de mensurar. Meu pai, ele teve 6 filhos, nossos pais, né? E morávamos numa casa que tinha 2 cômodos, o banheiro era do lado de fora, não tinha teto, vala negra, fogão a lenha, o banheiro que era do lado de fora não tinha teto, né? E não tinha muros, num bairro muito pobre do Rio de Janeiro. Sendo que quando eu nasci, os médicos já tinham alertado meus pais que a partir do 3º filho poderia ter problema, questões lá, compatibilidade orgânica entre meu pai e minha mãe. E eu fui o 3º filho, de 6, porque meu pai teve o dobro, ele pagou para ver. E se o médico estava certo ou não com relação a dar problemas, eu posso dizer que eu dei essa garantia para o médico, eu fiz cumprir a palavra dele, porque eu dei muito problema. E até hoje ando dando problema por aí, eu vou contar alguns aqui. Eu tinha uma saúde muito frágil quando eu nasci. Eu não tenho foto da minha infância quando eu era bebê. A foto mais antiga que eu tenho, eu tinha 6 anos de idade. Mas uma tia minha falou para minha mãe o seguinte, quando eu nasci: Darcy, onde é que você arrumou esse garoto tão feio? A minha avó, por parte de pai, era de origem alemã e o nome dela era Argentina. E a minha avó, por parte de mãe, o nome dela era Malvina. Muito embora isso pareça uma piada, é uma verdade. E o que acontece? Eu tive muitos problemas de saúde na infância. Eu tive muitas infecções e eu tinha que tomar muitos remédios
muito antibiótico e minha dentição toda era preta na primeira dentição. Diziam que era por causa de muito antibiótico que eu tomava. Eu tive febres muito altas. Por exemplo, eu tive 42 graus de febre e os médicos tiveram que jogar água gelada tirado de dentro da geladeira como um artifício extremo para conter a febre de 42 graus. Uma vez, quando eu era criança, eu tinha 2 anos de idade, não era um bebê, a minha prima de 12 anos, porque pobre é assim, uma criança toma conta da outra, e ela foi atravessar a rua comigo, viu um carro, ela me soltou na frente do carro. Eu poderia ter morrido da cabeçada que eu dei no paralelepípedo ou de atropelamento. Vocês estão percebendo que eu não morri. Mas eu fui socorrido todo roxo para o hospital. Então, daqui para frente, vocês vão ter um pouco de paciência, porque o meu cérebro foi submetido a 42 graus de temperatura e eu dei uma cabeçada na pedra. Então, vocês vão ser um pouco tolerantes comigo. E meus pais sempre foram pessoas que se dedicavam muito à família, pessoas espetaculares, como são até hoje, pessoas que se dedicaram a sua vida aos seus filhos. E eles eram muito pobres, mas eles acreditavam piamente em Deus. E quando eu tinha 7 anos de idade, as crianças da minha idade já sabiam ler, mais ou menos, daquele jeito que criança lê, e eles me incentivaram a ler a Bíblia. E com 9 anos de idade, eu já havia lido toda a Bíblia. Eu tinha miopia, astigmatismo, eu lia um pouco de perto. E li a Bíblia toda. Fui descobrir que tinha miopia, astigmatismo com mais de 30 anos de idade, quando eu comecei a não conseguir ler placa de carro, de trânsito, trocar de faixa. Aí o pessoal percebeu que eu tinha problemas, aí eu percebi também, depois que alguém me alertou. Aí você vai perguntar, por que você não descobriu antes? Que eu, poxa, com 30 e poucos anos. Por quê? Porque eu achava que o mundo era opaco. Nunca tinha usado óculos. Com 9 anos eu tinha lido a Bíblia toda. E aí mudou a forma de eu ver o mundo. Alguém pode falar assim, como assim? Não, porque a Bíblia fala de um Deus que é extraordinário. E fala coisas muito profundas. Não vai dar para eu falar muitas coisas da Bíblia aqui. Mas eu posso afirmar para vocês que a Bíblia ela é extraordinária. Não tem como. Eu acho assim incrível quando algumas pessoas, e eu respeito quem ainda não teve a oportunidade de ler a Bíblia, não conhece a Bíblia, mas as pessoas fazem inferências sobre a Bíblia que elas não têm noção. É quase que irracional alguns comentários que fazem. A Bíblia é extraordinária em muitos aspectos. Para vocês terem uma ideia, o primeiro livro que eu escrevi foi o livro As 25 Leis Bíblicas de Sucesso, em companhia, em coautoria com o meu amigo, uma figura muito querida e muito conhecida, um juiz federal brilhante. Ele é campeão de produtividade na vara dele, na região do Tribunal Regional Federal da 2ª Região do Rio de Janeiro, que é o juiz federal William Douglas. O livro As 25 Leis Bíblicas de Sucesso é o primeiro livro que eu escrevi. E o primeiro livro que eu escrevi foi o primeiro colocado no Brasil, em diversos rankings, na categoria dele. Esse livro lançou na Letônia, país do leste europeu, antiga União Soviética, foi o primeiro colocado. Ele já lançou ou vai lançar em Portugal, Romênia, Hungria, Coreia do Sul, Argentina, México, Estados Unidos. O primeiro livro que eu escrevi, ele tem mais de 200 citações bíblicas e menos de 200 páginas. Virou um best-seller no Brasil, ele ainda está entre os mais vendidos. E está lançando em várias partes do mundo, em vários idiomas. Então, é um livro que, embora ele não tenha uma conotação religiosa, o ateu, o agnóstico, ele lê esse livro e ele não se sente confrontado, porque ele não diz a respeito da fé. Ele fala de leis bíblicas que são tão objetivas que você não precisa ter fé em nada para segui-las. Esse é o livro, As 25 Leis Bíblicas de Sucesso. É esse aqui. Aí depois desse, eu e William Douglas escrevemos esse aqui, Sociedade com Deus, que é um livro que são mais 25 leis, mas 25 leis que levam em conta o fator fé. E é um livro de administração e negócios. Então, vocês vão de convir comigo que eu creio bastante no que eu estou falando. E evidentemente que você não se preocupe, que você que não crê na Bíblia, que não conhece a Bíblia, ou que você, enfim, que você eventualmente é ateu, fica chateado comigo não, porque eu também não estou aqui para desagradar você. Eu só queria dizer que eu creio na Bíblia. Mas eu queria dizer também que eu escrevi esse livro aqui, ó, Desatando o Nó do Brasil, Propostas para Destravar a Economia e Travar a Corrupção, que são 3 autores. Um deles é ateu. E ninguém escreve um livro com uma pessoa se não for amigo dessa pessoa. E esse camarada é meu amigo. Então, se você é ateu, você pode ser meu amigo também, se você quiser, porque eu gostaria de ser seu amigo.
E o que acontece? Eu comecei a ajudar, para ajudar meus pais, eu comecei a lavar carro, vender ferro velho, trabalhar em obras, minhas mãos são marcadas por acidente em obra. E meu pai, vendo o meu esforço, quando eu tinha 12 anos de idade, ele procurou um laboratório de prótese odontológica para eu aprender a profissão de protético e me colocou lá para ver se eu aprendia a profissão. Eu não tenho destreza, não tenho habilidade com as mãos. E eu não conseguia aprender a profissão de protético e virei um entregador de dentaduras. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu tirei minha carteira de trabalho, esperando arrumar algum emprego, esperando que alguém me desse uma oportunidade. Uma vez até, talvez de tanto meu pai, que era ascensorista do prédio, pedir para alguém me dar uma oportunidade, uma vez eu arrumei um emprego que eu trabalhei só 3 dias. 3 dias depois eu fui demitido. Até hoje eu não sei nem porque eu fui contratado, nem porque eu fui demitido. Eu suponho que eu tenha sido contratado, que meu pai ficou insistindo, pedindo, e alguém atendeu o pedido dele e depois viu que eu não atendi o que eles queriam, provavelmente. Sendo que eu tinha muitas frustrações, eu vou chamar de insucessos, porque eu não vou nem chamar de frustrações, até porque, de alguma maneira, era, mas isso não era suficiente para me parar. Eu queria estudar em bons colégios e eu não tinha oportunidade, eu não tinha oportunidade nem fazer inscrição para fazer um concurso, porque eu não tinha dinheiro. Sendo que quando eu tinha cerca de 15 anos de idade, meu irmão mais velho, o Paulo Teixeira, ele, depois de meus pais pagarem com muito esforço, preparo para ele passou no concurso para ser sargento do Exército e se formou sargento do Exército. Naquele ano que ele se formou sargento do Exército, eu fiz a inscrição para fazer prova para sargento da Aeronáutica. Eu me lembro que eram 3 provas, uma de matemática, uma de português e uma de química e física. A prova de química e física tinham 40 questões. E de múltipla escolha, A, B, C e D. Das 40 questões, eu acertei 4 de química e física. E eu fui verificar das 4 se eu sabia resolver alguma. E eu percebi que eu não sabia nenhuma delas. Eu acertei, foi no chute mesmo. Então era algo assim muito frustrante. Sendo que naquele ano meu irmão se formou, ele falou assim, eu vou pagar os seus estudos. Eu falei, ótimo, então agora é minha vez. Procurei o que seria o melhor colégio, um dos melhores colégios do Rio de Janeiro, um colégio muito caro. Chegando lá, o colégio não tinha nem muito interesse, teve uma certa resistência para receber minha matrícula, para eu fazer o 3º ano do ensino médio lá, porque então eu ia fazer o 3º ano do ensino médio. Receberam minha matrícula e fizeram uma prova lá, aplicaram uma prova que a gente chama lá no Rio de Janeiro de bolsão, que é uma prova para ver que desconto que a pessoa teria. Uns ganharam 100% de bolsa, outros 80%, 50%, 20%, 10%, e outros não ganhavam nada. Eu ganhei quanto? Lógico, eu não sabia nada, então eu não ganhei nada. Meu irmão pagou uma mensalidade muito cara, ele foi muito generoso comigo. E eu me lembro que aí nessa época eu arrumei um emprego de meio salário mínimo para pagar a passagem para eu ir para o colégio, eu andava com a bolsa cheia de livros, ia muito cedo para o colégio, dava 11 horas, assim, eu dava com uma fome terrível, mas eu não tinha dinheiro para o lanche, ficava com a fome, já não entendia mais nada. E pobre não fica pedindo muito negócio, biscoito, essas coisas para o outro, não. Porque quando alguém pede, no dia seguinte você tem que compartilhar também, né? Você pega o biscoito da pessoa no dia você dá um biscoito para a pessoa. E pobre sabe que não vai ter no dia seguinte. Então, se o pobre pedir um dia, ele vai ter que pedir no outro, ele vai ficar com o período de pidão e coisa que o valha, e vai perder a reputação. E aí as pessoas deixam, não só não dão biscoito, como passam a ofender. E o pobre já é acostumado com isso, então ele não pede. E eu ficava com uma fome terrível e saía 12:30 para o subsolo do prédio onde meu pai trabalhava e eu trabalhava ganhando meio salário mínimo. E comia uma marmita que estava me esperando lá, uma marmita fria e continuava o dia. Eu me lembro que uma vez, numa das aulas, o diretor entrou na aula e me chamou a atenção duramente. E quando ele me chamou a atenção de uma forma muito ríspida, eu pensei assim, eu acho que eu fiz alguma coisa. Porque pobre sempre faz alguma coisa e ele se acha culpado, porque, enfim, de fato, é muito difícil a situação de quem vive na pobreza. A falta de consideração, muitas vezes, é enorme. E depois que o diretor saiu da sala, um colega olhou para mim e falou assim, por que as pessoas fazem isso com você? Você não fez nada.
Mas por que as pessoas fizeram aquilo comigo? É porque pobre tem cara de pobre. O pobre, se a calça dele não denunciar, a camisa que denuncia, a meia, falta de meia, o cabelo, a cara dele diz que ele é pobre. E, infelizmente, o pobre, ele é identificado e muitas vezes ele é maltratado. Mas por que eu estou falando isso? Para as pessoas ficarem com pena de mim? Não, não faça isso, porque nem eu mesmo tenho pena de mim. Eu estou falando isso para mostrar que eu já sabia que a Bíblia inteira, de capa a capa, diz que Deus, ele protege o pobre, o órfão, a viúva, o necessitado. Ele, todo tipo de desvalido que confia em Deus, Deus o protege. Quando eu estou falando, embora eu tenha a oportunidade de palestrar em muitos lugares no Brasil, lugares de alto nível como este aqui, para empresários, para executivos, para intelectuais, eu palestro em outros lugares, como Dubai, cidades dos Estados Unidos, da Europa, já estive em Moscou e em vários outros países. Eu também entro em lugares extremamente carentes e pobres. E quando eu estou falando em lugares que nem a polícia entra, dado o alto grau de periculosidade, lugares dominados literalmente pelo crime, e lá eu encontro pessoas muito carentes, eu digo isso exatamente que eu estou falando aqui, que pobre tem cara de pobre, e que Deus, na Bíblia diz que ele defende o pobre. E para aquelas pessoas carentes eu digo assim, se você é pobre e confia em Deus, tu está bem. Agora eu sei que eu estou diante de pessoas que são bem-sucedidas financeiramente, então eu queria dizer para vocês uma outra coisa. Se vocês quiserem ficar do lado de Deus, trata de catar um pobre para você ajudar. E um dia eu estava numa aula de física, o professor desenhou uma força, uma aula acho que era de estática ou de dinâmica, e olhou para a turma e me achou, falou, você, qual é o nome dessa força? Eu não sabia nem direito o que estava acontecendo no quadro, eu evidentemente não sabia a resposta também. Aí ele olhou para mim e falou assim, o que você está fazendo aqui? Você não vai passar em concurso algum, vai embora, pega o dinheiro que você está pagando aqui e vai comprar Mirabel, que era um biscoito wafer, que os adolescentes gostavam muito, vai embora, tu é um semi-idiota, tu não vai passar em concurso algum. E naquela altura, eu sabia que eu não estava entendendo nada e a diferença entre eu e um semi-idiota provavelmente era alguma coisa muito, quase que se confundia uma coisa com a outra. Porque eu não sabia nada. E eu fui para aquele lugar que eu trabalhava e fui falar para Deus, Deus, eu sabia que eu estava muito mal. Olha, gente, eu fazia exercício em casa, em folha de papel de pão. Era uma luta desproporcional, porque eu tinha errado praticamente a prova toda de Química e Física do concurso para sargento, no final de um ano, e no ano seguinte eu ia fazer prova para oficial. E na época em que eu era criança, quem governava o Brasil eram generais. Então, já que meu irmão ia pagar os meus estudos, onde é que eu mirei? Na Academia Militar das Agulhas Negras. Eu falei, é para lá que eu vou. Só que era um concurso mais difícil do que aquele que eu tinha ficado reprovado, errando quase a prova toda de Química e Física. E o que aconteceu? Eu fiz um bilhete para Deus, dizendo o seguinte, Deus, eu quero passar para a Academia Militar das Agulhas Negras. Eu sei que a minha capacidade, meu preparo é inferior ao de muitos, mas eu sei que ninguém tem uma sabedoria igual à tua. E eu botei isso num bilhete, perdi o bilhete, eu não tinha interesse que ninguém lesse um bilhete, porque as pessoas podiam ler o bilhete e achar que eu era um louco, então eu não queria discutir com as pessoas acerca do meu bilhete. Só que eu perdi esse bilhete, o bilhete foi achado, entregue ao meu pai, isso foi feito um quadro, que foi me dado no dia da minha formatura. E eu me lembro, chegando no final do ano, eu vi aquele diretor que havia me chamado a minha atenção, com uns papéis na mão, eu perguntei, o que é isso aí na sua mão? Ele falou assim, isso é concurso da prova de oficial do Corpo de Bombeiro. Por quê? Você passou? Ele foi até um pouco ríspido. Eu falei, se esse resultado estiver em ordem alfabética, procura meu nome lá pela última página. Rubens Teixeira da Silva, mas se estiver em ordem de classificação, pode olhar na primeira página. Ele já estava na primeira página, deu aquela olhada e estava lá o meu nome. Só que eu tinha colocado no bilhete que eu queria, bilhete para Deus, que eu queria ir para a AMAN, uma oração por escrito que eu fiz. Essa oração está nesse livro aqui, ó. Tem um livro que conta a história da minha vida. Esse livro aqui conta a história da minha vida. Do Monturo Deus Ergue um Vencedor. Esse livro é muito forte. Ele não é de minha autoria. Ele traz detalhes, traz fotos, inclusive. Esse livro, outro dia, um rapaz estava lendo no metrô do Rio de Janeiro e começou a chorar alto. E as pessoas foram socorrê-lo. Ele falou, não, está tudo bem, eu só estou lendo esse livro. Portanto, se alguém
comprar esse livro e for ler, cuidado para não ler no metrô. Eu tenho alguns poucos livros que eu trouxe ali, todos os livros são R$25, exceto o Desatando o Nó do Brasil, que é R$35. E o que acontece? Eu passei naquele concurso que eu havia ficado reprovado para sargento e passei também para a Academia Militar das Agulhas Negras. Quando eu passei na Academia Militar das Agulhas Negras, o que aconteceu? Eu passei no concurso da AMAN e tinha que ter um terno para entrar lá dentro, porque eu era civil, não era da escola preparatória, nem era do colégio militar. Me deram um terno enorme, eu botei um cinto, acertou a cintura e o restante foi tudo certo. Entrei na AMAN. Chegando lá, eu era muito magro e pequeno, e isso... Mas eu estava lá dentro. Depois que eu entrei lá, 3 meses depois, eu teria a primeira prova minha de natação, que seria 50 metros, depois aumentando de 50 metros até 400 metros. Ao longo do curso, eu ia ter também que pular, mas no final, de 10 metros de altura fardado, fazer 10 metros submerso, numa piscina mais funda, tirar a farda e entrar na piscina cheia de obstáculos, fazer 50 metros cronometrados. Mas a primeira vez que me colocaram na piscina, na borda da piscina olímpica, na AMAN, eu me afoguei. E as pessoas que me socorreram, que tinham muitas pessoas na borda comigo, outros cadetes, o colega perguntou, como é que você se afogou? Você está na borda. Não sabia, ninguém se afoga de propósito, né? E eu tinha muita dificuldade. Eu me afoguei várias vezes. Eu tenho uma experiência de afogamento muito rara, muito vasta, que já me afoguei no mar, represa, piscina. Então, eu tenho tanta experiência de afogamento, que eu tenho foto de eu me afogando. Não sei se vocês têm, está no livro. E muitas pessoas que têm foto se afogando, elas não conseguem mais ver a foto, porque elas não ficaram aqui para ver. Mas a minha foto está ali, para quem quiser ver. Sendo que eu tinha muita dificuldade, toda vez que chegava um obstáculo aquático, eu já via aquele burburinho, ele está chegando, ele está chegando. Porque todo mundo sabia que eu ia entrar na água, porque ou eu entrava na água ou pedia para sair. Pede para sair. Olhava assim, para onde que eu vou? Eu ajudava meu pai com pouco dinheiro que eu recebia, ajudava meu pai ainda. Não ia, não pedia para sair nada, eu tomei uma decisão. Eu tomei a decisão que com as minhas pernas eu não sairia daquela academia voluntariamente. É lógico que, evidentemente, uma hora daquelas, eu poderia sair num saco preto, na horizontal, mas eu ia sair com a perna dos outros, não com a minha. Tá certo? Eu defini que eu não ia pedir para ir embora. Eu vou compartilhar algo muito rápido com vocês para dar tempo de eu falar outras coisas. Você se afogar e depois ter que entrar na água de novo é um esforço psicológico muito grande, vocês podem ter certeza. Você se afoga, tirado da água, e logo depois você tem que entrar na água de novo, ou então pede para sair. E é muito difícil. E num esforço tremendo e nada de eu ganhar desempenho, chegou o dia da prova de 50 metros, a primeira prova de natação. Os melhores nadadores faziam em 30 e poucos segundos 50 metros. Os nadadores mais ou menos faziam em 40 e poucos segundos, e mais de 50 segundos já era considerado nadador fraco. Eu fui o pior tempo de centenas de cadetes que fizeram a prova, mais de 400, se não me engano, na época. Eu fiz em 104 segundos, o dobro dos piores tempos. E eu, no primeiro ano da AMAN, eu tive uma das piores notas da minha turma da AMAN. Eu tive uma das piores avaliações dadas pelos cadetes, meus colegas cadetes. E tinha uma das piores avaliações dadas também pelos instrutores. Ou seja, eu era um dos piores avaliados em todas as formas de avaliações que havia. E depois que você consegue uma coisa desse tipo, você ser um dos piores na avaliação, todas as avaliações que existem, você fica um camarada conhecido dentro de uma academia militar que é tudo fechado. E depois aquilo vira um estigma e você dificilmente se liberta dessa situação. Mas eu falei assim, eu sou um dos piores, mas eu estou aqui dentro. E se eles não me jogarem lá fora, eu continuarei aqui dentro. Tá certo? E me afogando e a próxima prova seria 100 metros, e nada de eu melhorar o desempenho. E quando eu vi que estava chegando a prova de 100 metros, e nada de meu desempenho melhorar, e também os instrutores já não tinham mais o que fazer comigo. Aliás, uma vez eles me mandaram pular de 5 metros de altura no trampolim, porque era metade, o outro trampolim era de 10 metros que eu teria que pular. Eu pulei assim, vamos dizer assim, me pularam. E quando eu caí,
O desespero era tão grande. Eu nunca tive tanto terror na minha vida quanto eu tive aquele dia. É inexplicável o sentimento que eu tinha. Tanto que eu caí na água e jogaram uma boia. Eu estava tão desesperado que eu abracei a boia, amassei a boia e me afoguei com boia e tudo. Mas a boia estava amarrada numa corda, eles puxaram a corda e eu fui junto com a corda. Mas quando estava se aproximando a prova de 100 metros, eu vi que não tinha jeito. Eu ia nadar na piscina na época que a piscina estava interditada por causa de baixa temperatura. Resende fica na serra, é frio. E eu virei para Deus e falei, Deus, ou tu vai me ajudar a superar essa limitação, ou eu vou ser reprovado nessa academia. De uma hora para outra eu ganhei desempenho, para aquela prova eu consegui nadar 500 metros no treinamento, enfim, consegui nadar 1.500 metros, que era quase 4 vezes o tamanho da maior prova que eu faria, e superado o obstáculo da natação. Passei para o 2º ano com dificuldade. No 3º ano da AMAN, fui chamado na sessão psicotécnica. E me perguntaram, cadete, por que você era tinha uma das piores avaliações no 1º ano da AMAN. E hoje você tem uma das melhores avaliações. Eu acabei a AMAN, terminei a AMAN no 4º ano com uma das melhores avaliações da minha turma. Fui indicado para ser instrutor da AMAN. E aí eu tinha um preparo físico muito bom, tal. Eu fui, por opção minha, para uma unidade muito operacional e muito perigosa. Quando eu cheguei no quartel, tinha uma tropa em forma, era o ano de 1992, eu perguntei para um capitão que estava comandando a tropa, capitão, essa tropa vai para onde? Ele falou, para a Iugoslávia. Ele estava vendo aquelas guerras da Iugoslávia, as pessoas que têm a faixa de 40 anos ou mais devem se lembrar, tinha muita matança lá, genocídio, alguns ditadores, inclusive, foram condenados atualmente pelo Tribunal de Haia, e a ONU ia mandar uma tropa para lá, e aí eu perguntei, essa tropa está indo para onde? Ele falou, para a Iugoslávia. Eu falei, eu posso dar meu nome para ir? Eu posso ir? Aí ele falou, você está brincando ou você está falando sério? Eu falei, estou falando sério. Ele falou, se alguém desistir, eu te chamo. Sendo que o Congresso Nacional, na época, vetou o envio de tropas, dado a violência que estava na região. Eu fui treinado para a guerra e eu não tinha problemas com isso, porque foi a profissão que eu escolhi. Eu era de infantaria. Fui para missões muito perigosas, aliás, toda vez que tinha uma missão perigosa, eu meio que me oferecia para ir. E de uma hora para outra um colega foi transferido às pressas do quartel e eu fui colocado na função dele. Eu fui trabalhar com um capitão, que o capitão tinha um comportamento muito suspeito. E eu comecei a ser ameaçado, eu comecei a combater algumas coisas erradas que eu via. E eu comecei a ser ameaçado e esse capitão também me ameaçou um dia. Ele me ameaçou com uma pistola que estava na cintura, no bolso dele. E engraçado que o dia que ele me ameaçou, também estava com uma pistola também. Quer dizer, eu até falei para ele, eu também estou com uma aqui, mas eu não preciso dela para conversar com o senhor. Eu era tenente. E eu fiquei numa situação muito difícil. E eu tive que enfrentar essa pressão toda, correr risco. Recentemente eu estava falando isso no quartel-general da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, e quando eu saí, um cidadão fardado, todo de preto, veio atrás de mim e falou assim, doutor Rubens, está lembrado de mim? Eu falei, estou lembrado de você. Você é o fulano de tal. Você serviu comigo no ano de 1992. Lembra que eu tive que sair do quartel às pressas? Eu falei, lembro. Não, eu fui transferido às pressas, lembro. E você foi para minha função? Eu falei, eu estou lembrado. E o capitão que te ameaçou, me ameaçou também, você sabia? Eu falei, não. Eu saí da função e você assumiu a minha função porque ele disse que ia me matar. E ninguém te contou nada, só eu e o comandante sabíamos disso e ninguém te contou nada. Ou seja, eu fui sentar numa cadeira de um cara que tinha saído às pressas porque tinha sido ameaçado de morte. E eu enfrentei esse camarada. Esse camarada, para mostrar que não estava brincando, infelizmente, mandou matar o meu colega depois, também tenente. Meu colega foi assassinado cheio de tiros na cabeça. E eu, antes disso acontecer com o meu colega, ninguém acreditava no que eu estava falando. E o que aconteceu? Eu fiquei sob forte pressão. E o Exército me deu uma chance de prestar concurso para o Instituto Militar de Engenharia. Confesso para vocês que meus colegas todos tinham arma. Era normal os oficiais do Exército ter arma, como é normal eles terem, eles podem andar armados. Os sargentos também tinham arma. Embora eu lidasse com armas, eu era oficial de munições do batalhão, cuidava do paiol, eu comandava o tiro, mas eu não tinha uma arma particular minha, eu só tinha a arma do Exército, que eu só usava quando eu estava de serviço. E quando eu comecei a ser muito ameaçado, eu vou confessar para vocês, eu falei, eu vou comprar uma arma.
porque afinal de contas, a arma, para quem usa arma, é normal. Né? Uma pistola é uma arma muito simples, se comparado a quem usa metralhadora, canhões e tudo mais. E o dia que eu falei, eu vou comprar uma arma, porque eu vou me defender, se esses caras tentarem me matar, eu vou tentar me defender antes. É como se um raio do céu viesse no meu cérebro e falasse, se você comprar arma, você vai estar abrindo mão da segurança que está na Bíblia, que vem do céu. Confesso para vocês que eu fiquei com muito medo, mas eu tive que fazer uma escolha. Entre morrer confiando em Deus e viver sem confiar nele, eu preferi correr o risco de morrer confiando em Deus. Só que debaixo de forte pressão, eu tinha que dormir no quartel armadilhando a porta para que alguém entrasse e eu visse, para que ninguém me surpreendesse na cama, dormindo, e eu tentasse me defender em alguma eventualidade. Debaixo de forte estresse, eu fiquei doente. Mas o Exército me deu uma chance de prestar concurso para o Instituto Militar de Engenharia. Eu me lembro que eu fiz a prova, já estava sem condições de estudar, eu estava sob efeito de remédio, a prova é discursiva, com folhas numeradas, eu resolvi questão em folha errada, eu devo ter perdido ponto por causa disso, mas eu passei e fui o 7º colocado. E como primeiro tenente de infantaria, eu fui transferido e fui fazer engenharia no Instituto Militar de Engenharia. E fiquei mais tranquilo. Lá no IME, no início do IME eu me casei, e aí fui fazer o curso, um curso bastante puxado, mas até então era muito mais tranquilo para mim do que ser ameaçado de morte e viver o risco que eu estava vivendo. No final do curso do IME, eu fui promovido a capitão e fui transferido para a região norte do Brasil. Eu fui chefiar a seção técnica do 7º Batalhão de Engenharia de Construção, fui cuidar de rodovias na região norte do país, obras civis, e eu estava muito feliz, é uma oportunidade maravilhosa. E minha esposa estava grávida. E chegando lá, a minha esposa teve pré-eclâmpsia grave. E meu filho nasceu numa situação de emergência, no parto de emergência, e minha esposa e meu filho ficaram muito mal. A médica que atendeu minha esposa começou a dar remédio errado e prejudicou a saúde dela e do meu filho, que ela estava amamentando. No meio dessa confusão toda, eu fiz inscrição para fazer concurso para analista do Banco Central do Brasil. Era um concurso que caía administração, direito, contabilidade, economia, finanças. Não era uma matéria que eu dominava, embora quando eu estava no Rio de Janeiro eu tinha estudado um pouco a matéria, mas na região norte do Brasil, no Acre, não tinha. É difícil um candidato de lá passar, porque não tem cursos preparatórios, como tem nas regiões com maior infraestrutura. Mas eu fiz o concurso sobre condições muito adversas. No dia da prova, eu dormi 2h30, e eram 2 blocos de prova. Eu me lembro que eu fiz uma oração para Deus o seguinte: Deus, eu acho que tu fechaste a porta, tu permitiste toda essa dificuldade para eu não estudar para o concurso e para eu não passar nessa prova, que provavelmente tu queres que eu fique no Exército. Então, se eu não passar, vou entender que tu fechaste a porta, que conforme a tua palavra diz, tu és o Deus que abre porta e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Agora, eu só vou passar nessa prova se a tua mão estiver sobre mim. Eu fiz o concurso e eu passei. Eu passei um concurso nacional e fiquei na dúvida se eu tomava posse no Banco Central. Gostava muito do Exército. Eu fui para o Exército por ideal. Eu achava que eu ia ajudar o país sendo do Exército, porque quando eu era criança, quem governava o país eram generais e o Exército tinha, e até hoje ainda tem muita influência na vida nacional, e eu achava que ia ajudar o país. E eu olhei para o Banco Central, embora eu tenha passado no concurso, eu não confesso que eu não tinha muita motivação de tomar posse. Até que um colega meu disse assim para mim: não, mas o Banco Central mexe com a economia, você pode ajudar o país. Afinal de contas, as pessoas fazem guerra por causa de economia. Então, eu acho que você pode ajudar o país também. Eu falei: bom, então eu acho que eu vou para lá. Aí fui para o Banco Central. Deixei o serviço ativo do Exército, fui para a reserva e fui para o Banco Central. Chegando no Banco Central, o mundo estava passando uma crise muito severa e a taxa de juros chegou a 49%, mais de 49%, a taxa Selic. E eu comecei a achar que algumas decisões não eram as melhores decisões, só que eu não tinha um curso de economia. Os colegas brincavam, faziam piada comigo. Dá uma ideia para o presidente do Banco Central, diziam eles. Fala para o ministro da Fazenda, dá a sua ideia para ele, mas de ironia. E eu sempre com ideias assim que eu achava que tinham que tomar decisões que ajudavam, de fato, o Brasil. E aí eu pedi para ir para o Rio de Janeiro, me deixaram ir, eu acabei parando num cubículo,
Botaram no cubículo, não sabia se era dia, se era noite, um lugar empoeirado. E lá onde, naquele cubículo, eu já estava até meio desanimado, eu fiz vestibular para Direito. E eu nunca tinha feito vestibular para nenhuma universidade até então, porque eu só tinha feito concursos militares. Então eu achei que eu não tinha passado, deixei para lá, um ano depois eu descobri que eu passei e perdi a vaga na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas nesse intervalo, o que acontece? Um colega do Exército me chamou para fazer mestrado em engenharia nuclear. E eu era do Banco Central, fiquei meio constrangido, porque o Banco Central não ia gostar, assim, com a afinidade que tem engenharia nuclear com o Banco Central. E eu fui fazer o mestrado trabalhando, estudando, ali. Na época do mestrado, eu fui convidado para ir para o gabinete do presidente da República e para trabalhar no gabinete de Ciência e Tecnologia para trabalhar no mapa radiométrico do Brasil. Na ocasião, eu, preocupado que o Banco Central poderia me recriminar, porque é uma área que não tinha nada a ver com o Banco Central, eu declinei do convite. Quando teve o acidente nuclear do Japão, eu estive na Globo, no Faustão, depois de eles insistirem bastante, porque eu era diretor de uma empresa de petróleo, eu achava que eu não deveria ir, e eu tive no Faustão, quem quiser assistir essa entrevista, está na internet, se você botar Rubens Teixeira Faustão, você vai assistir, no momento do acidente nuclear, que tinha uma crise nacional e internacional com a área nuclear, eu tirei dúvidas acerca dos riscos nucleares no Brasil e no exterior. Então, no meu site, que tem minhas redes sociais, que é rubensteixeira.com.br, você pode procurar essa entrevista ou através das minhas redes sociais você encontra também. E o que aconteceu? Terminei o mestrado de engenharia nuclear, eu também fiz uma pós-graduação em auditoria e perícia contábil, para dizer para o Banco Central que eu tinha também afeição pela área contábil, portanto, eu não estava tão distante dos interesses do Banco Central. Mas quando eu terminei esses dois cursos, o Banco Central não valorizou muito, não deu muita importância, e aí eu fiquei chateado. Aí eu falei, já sei, vou fazer Direito. Aí fui lá, fiz vestibular de novo, aí passei de novo. Fui fazer vestibular, Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí eu pensei o seguinte, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou, depois que eu terminar Direito, eu vou para o Ministério Público, uma magistratura, e vou ajudar a lutar pelo país, porque daqui eu estou vendo que eu não vou conseguir fazer nada. E comecei a estudar e todo empolgado. Falei, agora ninguém me segura mais. Eu vou fazer Direito e depois vou para a área jurídica. Só que aconteceu inusitado. Eu estava no primeiro ano do curso de Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro e eu recebi um e-mail no Banco Central por volta de meio-dia de uma sexta-feira, dizendo, estão abertas as inscrições para fazer doutorado em Economia na Universidade Federal Fluminense. Eu não tinha um curso de Economia sequer, eu não tinha graduação nem mestrado em Economia. Era uma sexta-feira por volta de meio-dia. As inscrições para esse concurso de doutorados encerravam naquela sexta-feira, ou seja, eu tinha algumas horas para fazer a inscrição, que era na outra cidade, ao lado da cidade do Rio de Janeiro, que é a cidade de Niterói, onde fica a Universidade Federal Fluminense. E a prova seria na segunda-feira, uma prova oral. Eu li aquele e-mail, vi que não dava tempo e deixei para lá. Sendo que a pessoa que mandou o e-mail foi na minha sala e falou assim, viu o e-mail que eu te mandei? Eu falei, do concurso para doutorado em Economia na UF, e que as inscrições encerram hoje e a prova é segunda-feira, esse? Ah, sim, é esse mesmo. Aí eu pensei que você ia se interessar, a pessoa falou. Aí eu olhei para a pessoa e falei, eu acho que então eu vou me interessar. Me interessei. Aí eu sentei na frente do computador e 1h30, mais ou menos, 2 horas, eu preparei um texto que eu chamei de projeto de tese. Tese de doutorado, uma pesquisa inédita, que você vê o que está sendo falado no mais alto nível, no estado da arte do conhecimento no mundo, e a partir dali você faz uma proposta de pesquisa para defender uma tese de doutorado. Isso é uma tese de doutorado. Portanto, você não consegue fazer um projeto de tese de 1h30, 2 horas, sem ter estudado antes. Isso não existe. Mas eu tinha algumas horas para fazer a inscrição. Preparei aquele documento de 3 páginas, espaço duplo para ficar maior, juntei minha documentação, 7 horas da noite, cheguei na universidade, tinha uma senhora da limpeza lá, e falou assim, olha, porque eu liguei antes dizendo que ia para lá, o diretor falou que se você chegasse aqui era para abrir a porta da sala dele e botar sua documentação em cima da mesa e você poderia vir fazer a prova segunda-feira pela manhã. Então uma senhora da limpeza aceitou a minha inscrição do doutorado. Eu tenho certeza que o trabalho dela é valiosíssimo, ela foi muito querida, muito importante para mim, mas de fato não era a missão principal dela, mas ela aceitou a minha inscrição lá, botou na mesa, e eu na segunda-feira, eu tinha sábado e domingo, para dar uma olhada na matéria. Vocês acham que faria diferença? 2 dias, eu não tinha feito graduação nem mestrado, para fazer um concurso para doutorado, vocês acham que faria diferença? Não, concorda? E foi exatamente por isso que eu não estudei. Segunda-feira de manhã,
eu fui fazer a prova. E eu cheguei na sala onde estavam os candidatos, a prova era oral, e tinha uma sala onde estavam os avaliadores, e eu vi os candidatos, um falando para o outro. Eu fiz economia não sei aonde, eu fiz mestrado, não sei, economia não sei qual universidade, eu publiquei artigos, não sei em qual revista científica da área econômica, e eu olhando para a cara deles assim, eu falei assim, esse povo está me insultando, porque se eu abrir minha boca aqui, vão dizer que eu entrei na sala errada. Aí eu tive uma ideia, eu falei, eu posso ser o primeiro a ser avaliado? Uma colega lá, inclusive, muito capaz, eu acho que ela é professora da UFRJ hoje, falou assim, tem um aí dentro, a hora que ele sair você entra. O camarada saiu, eu entrei, apertei a mão de 5 avaliadores que estavam na mesa, para mostrar para eles que eu estava bem, que eu estava tranquilo, que eles não se preocupassem tanto comigo, e começou a avaliação. O detalhe importante é que o professor mais experiente da banca, com livros publicados em mais de 40 países, tinha sido exilado na época do governo militar. Por que eu estou falando isso? Meus cursos eram aonde? Ele podia olhar para mim e falar assim, esse cara aí foi um cara igualzinho a ele que me prendeu. Foi um cara igualzinho a ele, fez o curso, esse mesmo curso que ele fez, curso de infantaria na academia militar, foi ele mesmo, um cara igual a ele que me prendeu. Aliás, esses caras não estudam, o curso dele não tem nada a ver com economia. O que ele está fazendo aqui, querendo fazer doutorado em economia? Ele podia pensar qualquer coisa. De fato, eles tinham muitos motivos para me reprovar. O primeiro deles é que eu não tinha estudado nada para a prova. O segundo é que meu projeto de tese foi feito em cima da hora e feito na qualidade que vocês estão imaginando aí, vocês não estão errados. Eu também não tinha um curso de economia. Então, eu sabia que eu estava correndo um severo risco de passar um tremendo vexame. Mas, no meio da prova, o presidente da banca olhou para a minha cara e falou assim, ô Rubens, me responde uma coisa, você acabou de falar isso aí, mas no seu projeto de tese está escrito o contrário. Como é que você fala uma coisa e escreve outra? Eu olhei para ele com muita serenidade e firmeza e falei, professor, esse projeto de tese está nas suas mãos, eu levei 1h30, 2 horas fazendo, porque eu tinha poucas horas para fazer a inscrição, quando eu descobri esse concurso, sexta-feira, por volta de meio-dia. Então eu tinha que ser rápido, escrevi isso aí, coloquei aí para vocês aceitarem a minha inscrição. Mas faz o seguinte, desconsidera isso aí, vale o que eu estou falando. Tive que bancar, afinal de contas tinham 5 professores doutores me ouvindo. Só que a única coisa relevante que tinha falando de economia na minha documentação era meu projeto de tese, que eu mandei ele desconsiderar, mas tudo bem. Lá na frente, ele virou e falou assim, já temos dados para avaliar o candidato, podemos encerrar. Quando ele falou isso, eu pensei assim, o que eu fiz aqui dentro? Como é que eu saio daqui? Talvez eu tenha que pedir desculpa para eles. Eu olhei para cima da mesa, vi um monte de documentos, xerox, meus documentos, aí raciocinei rápido e falei uma tremenda besteira. Falei assim, professor, se esses documentos que eu deixei aqui não servirem para nada, o senhor gostaria que fosse me devolvido. Ele deve ter pensado, de fato, o cara deve estar com algum problema, porque se eu jogar fora essa xerox, é melhor para ele, melhor para mim. Mas ele, muito educado, virou para mim e falou assim, se não servir para nada, nós te devolveremos. Apertei a mão de todo mundo e fui embora, peguei o telefone, liguei para minha esposa, e ela perguntou, e aí, como é que foi? Eu falei, não tenho a menor ideia. Talvez eles acharam que é um gênio da lâmpada em cima da mesa e ficaram me apreciando e tal. Ou então acharam que eu esqueci de tomar um remédio e fugi do médico, do manicômio. E na hora que eu estava falando com um, o outro daqui piscava e falava, não contraria não, porque senão esse cara vai me dar um soco, vai me dar uma cadeirada. Eu não sei o que ele pode ter pensado, o que eles pensaram a meu respeito. Eu não tinha a menor ideia. É difícil, vocês concordam que é difícil avaliar o que aconteceu ali, o que eles pensaram? Eu não sei. Só que saiu o resultado, 5 candidatos foram aprovados e, segundo a banca, não existia hierarquia entre eles, portanto, não tinha primeiro e nem quinto, eram todos igualmente aprovados. E 3 ganharam direito de repescagem, que poderiam cumprir alguns requisitos e, se aprovados, poderiam se matricular só no período seguinte no curso de doutorado. Os 5 não, estavam prontos para iniciar imediatamente o curso. Vocês acreditam que eu estava entre os 5 prontinhos para começar o curso e a professora da própria universidade, com graduação e mestrado em economia, ficou na repescagem? Olha, eu poderia dizer para vocês um monte de coisas e até dizer, de fato, coisas que pudessem ficar muito, assim, bem para mim na fita, mas eu queria dizer o que eu acho disso. Eu não sei o que vocês acham, mas eu vou dizer o que eu acho, porque eu que pisei na brasa e eu sei onde eu enfiei meu pé. Tá certo? Eu tenho certeza que isso aconteceu por uma coisa transcendental, algo divino, algo que Deus quis que acontecesse. Tá certo? Você fala assim, mas Deus fica brincando? Deus não brinca com nada.
Deus não é um brincalhão. Ele não é alguém que faz as coisas porque ele gosta de dar show. Deus tem um propósito em cada coisa que ele faz. E ele tirou a minha vida da minha rota, da rota que eu previ um monte de vezes. A minha turma no exército é coronel, está indo para a reserva. E Deus me tirou de lá por um plano dele, porque o meu plano foi ir para lá. Ele deixou ir, me arrisquei minha vida um monte de vezes e me tirou de lá. Então agora ele sabe o que ele vai fazer, porque já não é mais problema meu. Tá certo? E aí, o que acontece? Eu fui para o doutorado, eu falei, agora já sei. Eu vou fazer um concurso dentro do Banco Central, vou fazer, se eu passando nessa prova, eu vou ganhar uma licença, vou fazer não só o direito, o doutorado em economia, eu vou fazer o direito também ao mesmo tempo, vou voltar doutor em economia, vou ser um camarada que vou ir para o departamento de pesquisa no Banco Central e vou propor políticas econômicas para o Brasil. Ótimo, planejamento bem feito. Fiz o concurso e passei. Mas na época a diretoria do Banco Central me vetou, a mim e mais 4 que iam fazer curso de doutorado ou mestrado em economia na Unicamp e na Universidade Federal Fluminense. Nós cumpríamos todos os requisitos, mas a diretoria do Banco Central arbitrariamente nos vetou. E a diretoria era presidida pelo então presidente do Banco Central, atual ministro da Fazenda. E aí eu fui em Brasília resolver um problema e um senador virou para mim e de uma maneira assim muito até gentil, mas um pouco irônica, porque ele queria fazer uma provocação e esperava que eu fosse e desse uma resposta para dialogar com ele sobre o assunto. Ele virou e falou assim, e aquela política monetária do Banco Central? Eu falei, o senhor gosta de falar disso, é? Está aqui o documento do Banco Central, que mostra que eu cumpro todos os requisitos. E aí esse senador, que hoje ganhou a Prefeitura do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ele fez uma denúncia no Senado Federal e convocou o presidente do Banco Central a se explicar. Na ocasião, aí o Banco Central chamou as pessoas que estavam nessa situação, que eram 5 no Brasil inteiro, e acho que negociou uma licença com cada um e mandaram um recado que o diretor queria falar comigo. Aí eu falei assim, é evidente que o diretor me convocando, eu vou atender a convocação dele, porque ele é diretor, mas se ele quiser conversar comigo sobre meu doutorado, meu assunto de doutorado é um assunto muito pequeno. O assunto principal é por que eles tomam medidas para doutrinar os doutores do Banco Central para que todos falem a mesma coisa. Aí me sugeriram que eu fosse para algumas universidades, eu pedi só 2 anos para terminar meu doutorado, e eles me falaram, você poderia ganhar 4 anos se você fosse para a universidade tal. Eu falei, não quero, quero terminar nessa. E aí o Banco Central veio a público e disse o seguinte, nós não liberamos, o servidor Rubens Teixeira da Silva não foi liberado para fazer doutorado na Universidade Federal Fluminense, porque a Universidade Federal Fluminense é mediana, embora era grau 5, que é grau ótimo da CAPES, que era o que o regulamento exigia. Dentro do Banco Central virei piada, porque aí eu comecei a fazer o doutorado em economia e trabalhando, estudando, mas eu fazia o direito ao mesmo tempo. Então, no Banco Central o pessoal falava, como é que você faz um doutorado em economia na UF, desmerecendo a Federal Fluminense, que também não é uma universidade ruim assim, igual eles estavam querendo dizer. Não era, grau 5, grau ótimo da CAPES. Mas você faz curso de doutorado trabalhando, estudando. Não dá para fazer um doutorado direito, não vai fazer uma tese relevante. Como é que você faz doutorado em economia trabalhando, estudando e não fez graduação nem mestrado na área? Não tem como você fazer um trabalho de qualidade. O quê? Você não tem foco, seus cursos são todos diferentes. E, aliás, você faz doutorado em economia, trabalhando, estudando, nunca fez nenhum curso na área, não fez nem graduação nem mestrado. E, além disso, você faz direito ao mesmo tempo. Não, você não vai fazer um bom curso, não. Não tem como. E virou... Eu já me referi ao meu doutorado já para atender a demanda deles, dizendo, meu doutorado de 2ª categoria, e fiz o curso trabalhando, estudando. Quando eu estava no final do curso, eu levando os 2 cursos ao mesmo tempo, eu estava na fase de defender meu exame de qualificação para defender a minha tese, eu tinha notas boas em todas as matérias, a professora que analisou o meu exame de qualificação escreveu o seguinte: o aluno não tem proficiência para fazer uma tese de doutorado. Ou seja, o Banco Central detonando a universidade e a professora me detonou. Tudo bem. Aí eu entrei com um grau de recurso. Aí a professora, uma das professoras que analisaram o grau de recurso, e uma professora brilhante, ela era da comissão, ela olhou para minha cara e falou: Rubens, se a gente quiser reprovar você, a gente reprova, mesmo se você for um gênio, porque outros gênios já foram reprovados em outras épocas. Anos atrás eu tinha ouvido, tu é um semi-idiota, tu não vai passar em concurso algum, vai embora.
Depois eu ouvi, você pode ser um gênio, mas se a gente quiser reprovar você, a gente reprova, porque outros gênios já foram reprovados em outras épocas. Ou seja, o cara nunca é bom o suficiente, não tem problema. A Bíblia, que provavelmente essas pessoas não conheciam, Isaías capítulo 64, versículo 4, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Quando você vê pela frente uma pessoa que espera em Deus, você olhe com muita cautela. Porque Deus, Ele atende, Ele é sensível à fé das pessoas. E o que acontece? Entrei com grau de recurso, passei de uma maneira bastante constrangedora, mas passei. Terminei meu doutorado em economia e o direito ao mesmo tempo. Eu terminei antes de 48 meses, que é o tempo mínimo para a universidade ser beneficiada pela CAPES. Eu não atrasei nenhuma matéria no curso de direito, nem no curso de doutorado em economia. E terminei no mesmo semestre, eu defendi minha tese de doutorado, defendi minha monografia de direito, ainda fiz prova para a OAB. Peguei artigos sobre minha tese, preparamos um artigo, eu e meu orientador, e mandamos para a revista Economia Aplicada da USP, porque eu esperava, se publicasse na revista Economia Aplicada da USP, que é uma revista científica nacional de economia, importante, se publicasse lá, ia ser o referendo ao meu trabalho por outros professores importantes. Mandei também artigos sobre minha tese para a revista Applied Economics, da Inglaterra, que é uma das revistas científicas da área econômica mais bem ranqueadas do mundo. Eu sabia que se fosse publicado nessa revista, lá na Inglaterra, e ia provavelmente fechar a boca de alguns arrogantes que ainda colocavam em xeque o meu trabalho. E eu voltei ao Banco Central, doutor em Economia pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Engenharia Nuclear pelo Instituto Militar de Engenharia, pós-graduado em Auditoria e Perícia Contábil pela Universidade Estácio de Sá, formado em Engenharia de Fortificação e Construção, que é Engenharia Civil, pelo Instituto Militar de Engenharia, e formado pela Academia Militar das Agulhas Negras. E quando eu cheguei no Banco Central, eu esperava até que eles me colocariam no departamento de pesquisa, mas eles me colocaram, de fato, no subsolo para receber correspondência. Lá do subsolo, eu peguei minha monografia de direito, adaptei, inscrevi num concurso interno dentro do Banco Central. E também escrevi a minha tese de doutorado no que era. Eu preparei às pressas, de qualquer jeito, sem muito tempo para revisar, porque no Banco Central tem colegas que são formados em várias partes do mundo, e eles são muito capazes, muito preparados, têm revistas, têm softwares, eles têm um aparato muito bom, e não compartilhavam comigo, porque de fato eles tinham que ficar do lado da diretoria, eles tinham que dizer que meu curso era bom, eles tinham que me alijar do processo, e eles tinham que ficar fazendo... Então eu fiquei numa situação muito constrangedora, pouquíssimos colegas ficaram do meu lado. E o que aconteceu? E eu preparei o trabalho às pressas e mandei para a maior competição nacional de trabalho de economia, e eu tenho certeza que eu poderia ter feito melhor, mas eu não consegui, porque eu não tive tempo, não tive apoio, não tive condições sequer, eu estava já muito exausto também. Escrevi meu trabalho no Prêmio Tesouro Nacional, que é um concurso que é promovido pela Fundação Getúlio Vargas e Secretaria do Tesouro Nacional, que recebe, inclusive, trabalho do exterior e do Brasil, de técnicos do Banco Central, BNDES, Ministério da Fazenda, professores de Economia, Finanças, pessoal de bancos, pessoal de Secretaria de Fazenda, Ministério da Fazenda, ou seja, os medalhões do Brasil fazem suas propostas para a política econômica do Brasil. E eu mandei o meu trabalho. E saiu, e eu já tinha feito prova para a OAB, saiu o resultado da OAB, eu passei, saiu o resultado. O meu artigo foi aceito para publicação na revista Economia Aplicada da USP, saiu o resultado da Applied Economics na Inglaterra, o artigo foi aceito para publicação na Applied Economics na Inglaterra, saiu o resultado da competição que eu participei com a minha monografia de direito, ela foi premiada, e saiu o resultado do Prêmio Tesouro Nacional, que ali é a Olimpíada, a cereja do bolo. E o meu trabalho foi o único trabalho dentre os premiados, o único trabalho do Banco Central e o único trabalho da universidade. Quando isso aconteceu, aí eu já estava avisado em Brasília, pela mídia, dentro do Banco Central. Eu sei dizer que nessa confusão toda me nomearam para ser assessor da liderança do governo no Senado Federal. E aí, 7 dias depois, antes de eu tomar posse, eu fui nomeado diretor financeiro e administrativo da Transpetro. Exatamente, é Transpetro mesmo, que vocês estão pensando aí. Fui para a Transpetro, e lá desenvolvi o trabalho que eu tinha que desenvolver,
criei indicadores que inviabilizavam atrasos de pagamento para evitar que as pessoas demorassem a pagar o fornecedor e botar o fornecedor, o empresário ajoelhado no milho para receber o que era direito dele. Eu acabei com todos os vazamentos que eu encontrei pela frente. Todas as fragilidades. Fiz um trabalho duro, intenso e difícil. E aí, fui fazendo, daqui a um pouco, o que aconteceu? No dia 20 de março do ano passado, do ano de 2015, já existia a Lava Jato, e eu sou radialista, e eu fui chamado para vários debates, e eu não fugia nenhum deles, até porque eu gosto, né? Vou perder uma oportunidade de ficar na frente do microfone, vocês estão vendo que eu tenho maior intimidade, né? Quer dizer, chegando lá, me fizeram a pergunta se aumentando a pena de crime de corrupção no Brasil, se ia resolver o problema da corrupção. Eu disse, não vai resolver. É bom que aumente bastante, mas não vai resolver. Por que não vai resolver? Porque a corrupção está entranhada em muitas instituições no Brasil. E corrupção é igual banditismo. Tu prende um corrupto, já tem uma fila de corrupto querendo a vez dele. Ele sabe, ele não pensa que ele vai para a cadeia, que ele vai ser pego. Ele quer roubar. E se solta, vocês observam que prende o corrupto, ele continua fazendo trambique dentro da cadeia, aí é pego de novo e ele não para. O corrupto, ele não se liberta facilmente da corrupção. Então, os caras são ladrões e são presos e são condenados, estão respondendo processo, continuam roubando, e aí depois vão liberdade, está quase na fase de receber liberdade ou de benefício judicial, aí é pego porque está roubando de novo e eles não param de roubar. Então, não adianta. Não adianta. E aí basta você ler o jornal todos os dias. Vocês vão ver que agora eles perderam a vergonha, não tem mais vergonha de ser corrupto, não tem mais vergonha de pedir para anistiar eles mesmos. Eles são ladrões assumidos, estamos na mão de quadrilha. Eu não tenho mais problema para dizer isso, porque eu não estou diante de idiotas. Eu estou diante de pessoas inteligentes. Estamos no meio, governados e liderados por ladrões. Quem tem dúvida, mas eu preciso explicar muito. Aí, por causa disso, e eu, diretor da Transpetro, Lava Jato comendo, hein? E a Lava Jato estava comendo, há um ano já. E aí eu falei, então qual é a solução, Rubens? Tem um apocalipse, o final do mundo? Eu falei, não. O Brasil, o custo de produção e distribuição de dinheiro é muito alto. Eu já tive, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, trazendo um avião de dinheiro do Banco Central para o Banco Central daqui para distribuir para os bancos. Isso é um custo elevado, não só de produção de dinheiro, como distribuição, a logística disso é caro. E eu tenho que contratar um avião, eu tenho que pagar a polícia, a brigada militar para fazer a escolta, depois tem que pegar e levar o dinheiro de volta, destruir. Percebeu? É caro a produção de dinheiro. Tá certo? Então, as 2 vezes que eu vim aqui foi para trazer dinheiro para vocês. E agora eu vim trazer uma coisa melhor do que dinheiro. Que é uma mensagem de esperança, falar de Deus para vocês. Vale muito mais do que o avião que eu trouxe de dinheiro. O dinheiro do Banco Central, o dinheiro do Brasil, né? E o que acontece? Eu falei assim, e além disso, por causa disso, é muito cara a produção e distribuição de dinheiro, a logística, a destruição. E o Brasil tinha que reduzir ao máximo a produção de dinheiro. Mais de 50% das operações de compra e venda no Brasil já são feitas de forma eletrônica, por cartão de crédito, débito, computador e por aí vai. O Brasil tinha que adotar o dinheiro virtual, o dinheiro eletrônico, porque além de acabar com o custo de produção e distribuição, você ia inviabilizar o assalto a banco, o assalto a carro forte, saída de banco, explosão de caixa eletrônico, você ia inviabilizar lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, você ia inviabilizar caixa 2, sonegação fiscal, ou seja, você ia acabar com corrupção política. E eu terminei minha fala no rádio dizendo o seguinte, eu quero ver algum corrupto botar dinheiro virtual na mala. Isso eu falei no dia 20 de março de 2015. 7 dias depois, eu fui destituído de forma truculenta do cargo de diretor financeiro administrativo da Transpetro. Não só destituíram do cargo, como pegaram as pessoas que trabalhavam comigo. Foi numa sexta-feira que eu fui destituído, lacraram, acharam, inventaram, se insinuaram que tinha Operação Lava Jato. Imagina se a própria Petrobras for roubada, o quanto quiseram roubar, se lá internamente as pessoas iam e botaram no meu lugar um ex-diretor de Passadina, para vocês terem uma ideia E o que acontece? Pegaram as pessoas que trabalhavam comigo, prenderam numa sala lacrada, que elas não tinham como sair, e pressionaram para arrancar informação a meu respeito. Pressionaram mesmo. Existem processos no Ministério Público, no Rio de Janeiro, para apurar crime de cárcere privado, tortura e constrangimento ilegal contra meus ex-subordinados. Existem ações trabalhistas em que eles estão ganhando. Fizeram isso dentro da Transpetro,
no andar da diretoria da Transpetro. E aí, quando fizeram isso, aí já tinham vazado. A revista Época fez uma matéria botando a cara desse tamanho assim, ó. Dizendo que no ano de 2011 eu tinha dito que eu botei sob suspeita um relatório interno da auditoria. Isso porque eu tinha apontado falhas dentro do processo de auditoria, eu tenho que dizer isso em público, porque depois a auditoria começou a vazar informação a meu respeito, só vazava coisa da auditoria. E aí eu botei em xeque um relatório, aí disseram, não, você não tem nada. Eu falei, ó, vou fazer silêncio, o dia que esse relatório vier a público, eu vou me explicar, que eles não deixaram eu tomar as medidas que eu tinha que tomar. Assim, pediram para eu não tomar, para não criar constrangimento, não tomei. Esse relatório que eu pus em xeque em 2011, vazou em 2013. Quando vazou, o que acontece? Na hora que eu ia responder, não, período eleitoral, não faz isso, 2014 acho que vazou, não faz isso, vai dar confusão e tal. Eu entrei com um processo criminal e um cível contra o jornalista. A revista Época já transferiu de Brasília para São Paulo, está difícil de citar ele. É um jornalista que fez aquela matéria contra Joaquim Barbosa e ele fez aquela carta demolidora. Tem um processo civil e um criminal. Eu já falei para o meu advogado, sabe quem vai ser as testemunhas desse processo? Sabe quem? Os auditores que assinaram o relatório. Eles não sabem a informação? Eu vou botar eles de frente para o juiz para eles apresentar tudo. Porque se eles tiverem informação, vão ajudar quem? O Ministério Público e o juiz. Agora, se mentiram, vão responder por ter inserido dados falsos. Eu vou deixar os auditores que fizeram o relatório, que foi publicado, de frente para o juiz, para eles contarem tudo que sabem a meu respeito. Tem nada melhor do que isso. Concordam comigo? Minha testemunha, eu não sei nem se é de defesa ou de acusação, é as únicas testemunhas que vão para o processo. Usem da forma que lhes convier. E aí, agora mesmo que eu acabei de receber do advogado, pelo WhatsApp, um despacho do juiz, para ver se consegue, pedindo para a Light, para as empresas concessionárias, para descobrir o endereço do jornalista, que há quase 2 anos que eu não consigo citar o cara. E é um cara famoso. Ué, não tem, eu tenho que correr atrás do cara para o cara dizer a verdade, não foi ele que fez matéria contra mim? Só que o Brasil inteiro já sabe que é mentira, e ele também. Aliás, uma jornalista da revista Época mandou um e-mail para mim semana passada e perguntou se eu podia me encontrar com ela em Brasília. O que ela quer falar? Como eu não sei, eu nem respondi. Porque se for questão da justiça, vai responder para o judiciário. Vai, ela não tem acordo, não tem interesse nenhum de acordo. Eu quero verdade. Tá certo? Só que aí o que aconteceu? Aí vazou informação para a Globo e para a Época, dizendo que o diretor de compliance da Petrobras, que eu estou analisando a hipótese de processá-lo também agora, para ele vir a público, para ele se explicar, ele teria dito na reunião que me destituiu, que alguns foram destituídos porque não eram confiáveis. Quando ele fez isso, eu fiz uma notificação extrajudicial, fui pessoalmente na Petrobras, uma para ele e para o então presidente, dizendo o seguinte, imediatamente, essa investigação severa que vocês fizeram, pressionando meus ex-subordinados, imediatamente entreguem para Curitiba tudo que encontraram. E detalhe, vocês não estão fazendo favor a entregar não, são obrigados. Porque se não entregarem, estão cometendo crime de prevaricação. E fui para a imprensa e falei isso. Na hora que eu fiz isso, Brasília me ligou, não, tem nada contra você em lugar nenhum no Brasil. Aí me ofereceram 4 cargos, 3 diretorias e uma superintendência. E aí, muito obrigado pela gentileza, mas eu sou funcionário do Banco Central e lá eu vou ficar. Tá certo? E escrevi esse livro aqui, ó. Bom, antes de falar desse, eu vou falar desse. Esse livro eu lancei na Inglaterra, Como Vencer Quando Você Não é o Favorito. Como só tinha um, que os outros foram vendidos em Passo Fundo, eu fui ali na livraria, comprei ele, os 3 que tinham, eu paguei mais caro, porque eu vendo pelo preço de capa, então costuma ser mais barato que a livraria. Eu paguei mais caro para vender para vocês preço de capa. Os pouquinhos que tem ali, porque o que tinha na livraria. Mas vocês vão estar pagando mais barato do que o valor que eu comprei. Só para vocês terem o livro aqui. Escrevi esse livro aqui, ó, Desatando o Nó do Brasil. E o que é interessante, propostas para destravar a economia e travar a corrupção. Nesse livro, eu faço várias propostas junto com os 2 colegas e com a participação do William Douglas. Eu falo da proposta do dinheiro virtual, que eu falo no Brasil e no mundo. E tem uns países assim que são bem modestos, que estão aplicando já essa questão do dinheiro virtual, do tipo assim, Dinamarca, Inglaterra, estão avaliando a aplicação, Israel, Japão, e eu estou aqui há 2 anos gritando internamente no Brasil. E políticos em que boa parte deles são entupidos até o pescoço com corrupção e não se preocupam com as gerações dele, e registro que não são todos os políticos, aliás, nenhum deles que estão lá tomou aquilo lá à força, foi eleito, ou com voto comprado, ou com voto alienado, mas foram eleitos. Então isso é importante se conscientizar. Está aqui. Só que tem um detalhe importante.
Por que eu estou falando? Eu falo isso, já saiu um artigo meu no Folha de São Paulo, não consigo encontrar eco na política. Só que o Kenneth Rogoff, ex-economista-chefe do FMI, um camarada que é professor de Harvard, acabou de lançar o livro The Curse of Cash, A Maldição do Dinheiro, em que ele fala que o país que adotar, em outras palavras, o dinheiro virtual vai acabar com os crimes que envolvem dinheiro. E agora o meu discurso mudou. Não é mais leiam o livro Desatando o Nó do Brasil e acreditem em mim. Leiam o livro porque tem várias outras propostas. Mas ouçam o Kenneth Rogoff. Please. O Brasil é um país riquíssimo. Eu conheço várias partes do mundo. Conheço o Brasil, conheço várias partes. Ainda esse ano eu tenho algumas agendas internacionais para eu fazer de palestra. E eu digo uma coisa para vocês, o nosso país é um país riquíssimo. É um país que eu defendo lá nos Estados Unidos, na Europa. As pessoas falam para mim, sai de lá. O que você está fazendo lá? Não tem favor, né? Você acha que você vai ser alguém vai te dar atenção lá? Ninguém vai nem te ouvir. Eles não querem te ouvir. No Brasil, eles precisam de pessoas despreparadas para ser manipuladas, botar na administração pública. O Brasil é difícil, sai de lá. Mas Deus colocou um ideal no meu coração pelo meu país. E eu quero defender, tentar ajudar o meu país. E eu queria dizer para vocês que o nosso país tem jeito, é um país rico, é um país com um potencial enorme. Mas o nosso povo, não são os políticos que têm que mudar. Eles não precisam mudar nada. Quem tem que mudar é o povo. E político? Político está lá porque eles foram escolhidos, pô. Não adianta mudar eles. Tem que mudar a cabeça do povo. E eu digo para vocês, por que eu estou falando isso, que isso tem a ver com o final já no meu depoimento? É que é o seguinte, eu, da mesma forma que sei que Deus mudou a minha história, sei que Deus pode mudar a história de vocês, sei que Deus pode ajudar a resolver o problema da família de vocês, da empresa de vocês, do emprego de vocês, da situação da saúde de vocês, e Deus pode resolver o problema do meu país. Eu tenho muita esperança disso, eu tenho muita certeza disso, eu tenho muita fé disso. Eu sei que as pessoas não precisam acreditar no que eu falo e muito menos pensar como eu, mas eu queria deixar para que todos pudessem ouvir e que se aplicasse, que vocês refletissem sobre isso. Deus, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que vocês, por exemplo, não existe isso. E se Deus cuida de mim, e eu que vivo no meio dessa truculência, dessa estupidez, de um país que eu fico falando sozinho em alguns casos, mas eu gosto de ficar falando sozinho, porque quanto mais sozinho eu falo, mais eu falo. Eu falo e eu me divirto falando sozinho. Vocês sabem por quê? Porque a verdade, ela é implacável. Eu já falei para algumas pessoas, se me matarem, a verdade é implacável, ela se bate. Ela vai se bater, ela vai se defender. Ela não vai deixar, a verdade não morre, ela é viva. E ela se bate. E se você está do lado da verdade, você está bem. Porque se você não tiver mais como defender o que você acredita, o que você defende, se defende. E eu vou agora, onde é que se arruma tanta esperança, tanta certeza? Aí é que eu vou falar, em Deus, através de Jesus Cristo. E eu vou fazer agora, para encerrar, uma oração por vocês. Eu vou fazer uma oração, olha, eu fechei o olho, isso aqui não é um ritual, não vou fazer nada demais, não vou fazer nada com vocês, eu estou de olho fechado para vocês verem que eu não estou olhando para vocês. Agora eu vou pedir uma outra coisa, agora vocês fechem de vocês. Eu só vou abrir o meu, depois que vocês vão abrir primeiro. Por que eu estou pedindo para vocês fecharem o olho? É para vocês não ficarem olhando para a cara do outro. Para mim pode olhar, já estão olhando o tempo todo mesmo. Mas não olhem um para a cara do outro. Eu vou fazer um momento de reflexão agora. Eu vou fazer uma oração em que eu vou reconhecer que eu, Rubens Teixeira, sou um pecador e que Jesus Cristo é meu. Jesus Cristo ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a Deus, senão por mim. Então eu vou reconhecer Jesus Cristo como meu Salvador e eu como pecador. Vou me arrepender dos meus pecados e vou convidar Jesus para entrar na minha vida. Eu vou fazer exatamente isso. Não tem nada além disso. E eu vou convidar você a fazer essa oração comigo. Eu vou fazer ela pausada e você me acompanha. Todos os presentes, se possível, em voz alta. Não se preocupe, eu não estou te olhando, não é um para ficar olhando para a cara do outro. Esquece, como se nós estivéssemos sozinhos agora diante de Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Muito obrigado pela minha vida. Muito obrigado pela minha família. Muito obrigado pela minha saúde. Muito obrigado por ter dado Jesus Cristo para morrer na cruz para me salvar. Eu sou um pecador.
E eu reconheço que Jesus Cristo é meu único e suficiente Salvador. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Me perdoa, Senhor. Entra na minha vida. Esteja comigo durante toda a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem abrir o olho e para prometer a vocês, eu vou abrir depois de vocês. Agora, tem uns livrinhos aí. Eu tenho um brindezinho da Donep, que é um livreto, que diz, agora você faz parte do povo mais feliz da terra. E tem 4 coisas que Deus quer que você faça, 4 coisas que Deus quer que você tenha e 4 coisas que Deus quer que você saiba. É um livreto, esse livretinho aqui. Isso aqui é um brinde da Donep para você. E eu vou chamar você aqui à frente para dar você que fez essa oração pela primeira vez, para receber esse livreto. Gente, não tem ritual nenhum. Eu não vou te entrevistar, eu não vou te perguntar nada, eu não vou ficar te segurando aqui, espera um pouquinho aqui. Você só vai pegar um livrinho ali com o nosso presidente, o Humberto, e vai apertar minha mão e vai sentar de volta. Você não precisa nem falar nada, se você não quiser. Eu vou só apertar sua mão. Tá? E quem fez essa oração pela primeira vez, vem aqui receber o livrinho. Pode vir aqui, só vai pegar com o Humberto aqui, o presidente do capítulo, tá? Queria só cumprimentar você, que Deus te abençoe, tá? Deus abençoe, meu irmão, tá? Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado, querido. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Deus te abençoe. Muito obrigado. Amém, querido. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito obrigado. Prazer. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, né? Deus abençoe. Deus abençoe, tá? Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Tá? Bem, aqui. Bem, eu queria agradecer a todos vocês a presença, o carinho. Certamente quem convidou você gosta de você. A gente vem aqui com prazer. A gente, não, conforme foi dito, a gente não é remunerado para dar essas palestras, mas a nossa remuneração é alegria, é ver o bem-estar de vocês, é ver a felicidade de vocês. Eu sou casado há 22 anos, eu tenho 2 filhos, um de 18 anos, outro de 3 anos, quer dizer, é de 15 anos, né, que eu tenho filho. E minha família está em casa e eu queria estar com eles, mas é bom estar com vocês, eu estou motivado, porque eu sei que a minha missão é compartilhar com vocês uma mensagem que possa ajudar vocês a vencer as dificuldades de vocês terem a felicidade de ter Deus na vida de vocês. Eu queria agora fazer uma oração por todos vocês, pela família de vocês, pelos negócios. Para eu encerrar, eu vou devolver a palavra ao nosso presidente Humberto. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esta oportunidade que eu estou aqui com essas pessoas queridas que atenderam o nosso convite e jantaram conosco, participaram conosco, assistiram à nossa palestra. Senhor, eu te peço por cada um dos presentes, ó Pai, as pessoas que entraram aqui com alguma enfermidade, que possam sair curadas, que entraram tristes, abatidas, que entraram com algum problema, que estejam eventualmente perturbando a paz delas, que sejam livres, que sejam libertas, que sejam alegradas, ó Deus, por Ti. Senhor, nós te pedimos pelas famílias aqui representadas, pelos negócios das pessoas, pelos empregos, por toda a vida de cada um, que a Tua proteção esteja sobre eles, livra-os do mal, guarda-os, ó Pai, guarda cada um dos presentes de suas famílias, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Obrigado. Queria agradecer o carinho do Rubens. A gente tem convivido lá em casa desde ontem que ele chegou em Porto Alegre. A gente foi buscar, ele esteve num jantar sábado à noite em Passo Fundo, veio do Rio de Janeiro, foi para Passo Fundo, veio de ônibus para cá, nós buscamos ele na rodoviária
e tem sido muito agradável conviver, conhecer essa história. E aquilo que a gente falou, né, que a Donep fala de transformação. Se você está sendo afogado pela vida, você tem esperança. Era um cara que se afogava na beira da piscina, na borda da piscina. Então, para tudo há uma esperança. Até para a morte, Jesus venceu a morte.